Bom dia. Pela quarta vez, num evento tão especial, tão privilegiado, né, quanto esse, é com incomensurável satisfação que eu agradeço novamente, pela quarta vez. Fora as delegacias, as visitas às delegacias. Então, assim, ainda mais uma época de tamanha necessidade, de individualidade, eu venho aqui para falar sobre ética. Falei algumas vezes em algumas localidades sobre esse assunto. Não vou falar tanto de filosofia, ainda mais um tempo chuvoso desse, mas eu vou mencionar um pouquinho, porque é preciso. E eu começo da mesma maneira que algumas vezes eu fiz, com caos. 31 de outubro de 2014. Fui abordado em uma garagem. Doutor Ramon, tudo bem? Bom dia. O senhor mexe com intermediação? O senhor pode me ajudar? Eu falei, claro que posso. Estou à disposição. O que seria? Preciso ingressar com uma ação, doutor. Fui prejudicado. Fiz intermediações. Trabalhei que nem um condenado. Pode falar isso? Pode. Não recebi. Pode me ajudar? Tentamos conciliação, alguma coisa, não conseguiu? Ok. Ação judicial. O advogado não gosta de entrar com ação judicial. Eu tentei evitar, mas ingressei com ação judicial. Pois bem. Audiência perfeita. As provas produzidas de maneira inigualável. Sentença indiscutível. Valor da condenação, depois de liquidada, ou depois que eu peguei os cálculos e atualizei os valores, superior a R$70 mil. Uma bela condenação. Em todo esse período eu tentei conciliar. Todo ele. Não consegui. A outra parte, ainda que o direito fosse líquido, certo, não quis acordo. E eu prossegui com a ação. Fiz os cálculos e pedi para que houvesse a execução. Qual não foi a minha surpresa? Eu estou falando aqui não só para os novatos. Somos todos novatos na vida. Não importa, com todo o respeito da bagagem, eu tenho 10 anos de atuação no âmbito jurídico. Mas somos novatos porque a cada situação nos surpreende. A vida nos surpreende. O fato de estar aqui me surpreende, porque eu vejo todos vocês vindo para cá assistir uma situação de ética, que muitas vezes vocês poderiam dizer, olha, eu já conheço isso. Mas não. Não que não conhecem, é que a vida nos ensina cada vez mais. Eu abri minha caixa de e-mail, e nele estava lá. Doutor Ramon, o senhor pode assinar esse acordo para nós? O que dizia esse acordo? As partes, uma meu cliente, a outra parte contrária, que ignorou todo o tempo da ação, uma tentativa conciliatória, elaboraram uma minuta, sozinhas. O advogado não foi informado. Parece história de corretor, né? Confeccionaram perfeitamente um valor de acordo. Quanto que era o valor lá da condenação? 12 mil em 12 vezes. 12 mil em 12 vezes. Eu olhei aquele e-mail e falei, não pode ser. Você está de brincadeira comigo. Entrei em contato com o cliente e falei assim, olha, eu recebi um e-mail e eu não estou acreditando. Vocês fizeram um acordo? Fizemos, doutor. Pode assinar? Ela mesma protocoliza. Ela vai lá no fórum e protocoliza. Dá tudo certo. Eu falei, não. Eu não vou assinar. E aí, de um cliente conhecido, de uma sentença perfeita, favorável, eu logrei êxito em conquistar um inimigo.
Se de um lado eu tinha o cliente que dizia: doutor, o senhor não pode fazer isso. Eu preciso. Eu estou desempregado. A outra parte me procurou para fazer um acordo. Como que o senhor não assina? Mas não era só o cliente que dizia. Eu também ouvi da mulher. Eu também ouvi dos filhos. Eu ouvi o interesse da família inteira dizendo: o senhor está errado. O senhor é aético. O senhor não é um profissional. Alguém já ouviu mais ou menos isso? Eu estou no mesmo patamar que vocês. Nós buscamos as mesmas coisas, de maneiras distintas. Nós usamos métodos distintos. Mas eu estou do mesmo lado de vocês. Por outro lado, eu dizia: olha, não é isso. Veja, primeiro, o acordo é inferior à condenação. Você está sendo prejudicado. Segundo, você tem um contrato comigo. Esse contrato elaborado não é modelo. Esse contrato, ele prevê responsabilidade da parte e do advogado. Como que você, sem me consultar, sabendo que tinha cláusula contratual de que deveria me dizer sobre qualquer tratativa com o cliente, faz um acordo em que não participa todas as partes? E pior, num valor ínfimo. Eu refleti. Começamos bem, né? Aquela adrenalina. Foi o suco de maçã que eu tomei. Eu refleti e falei: eu tenho na profissão o mesmo munus públicos que vocês. Não pode prevalecer a minha vontade, por pior que seja. Fui consultar o 8906 de 94, o Estatuto da Ordem de Ética, equivalente ao de vocês, da Resolução 326 de 92. E lá eu percebi que eu não poderia fazer nada. Não por inviabilidade do Estatuto, não por incompatibilidade dos preceitos legais, mas por uma questão moral, por uma questão ética, por uma questão profissional. Pode falar. Pode falar. E principalmente pela ação, é o cliente que tinha tomado a decisão. Era ele. Era ele. O que eu fiz? Eu assino um acordo. O percentual de honorários vai ser adstrito àquele valor acordado, né? E era um percentual relacionado a uma quantia que tinha uma expectativa, que era em percentagem, e foi atinente àquele valor do acordo. Mas eu irei me manifestar na justiça dizendo que eu não concordo com esse acordo. Que não foi eu, o advogado, que orientei esse acordo. Vejam e entendam, eu estou fazendo analogia e farei até o final da palestra com relação à profissão e atividade de vocês. Porque às vezes você está contido num sistema onde você não visualiza com clareza. Quando você tem uma analogia, você fala: isso acontece comigo. Eu fiz essa manifestação e até agora, hoje é 1º de março de 2016, não houve a homologação do acordo pelo judiciário. Eu estou falando de ética. Não houve por quê? Porque houve o entendimento de que não existiu em nenhum momento o direcionamento jurídico daquele representante, o direcionamento moral daquele representante. Isso acontece na transação comercial todo dia. Todo dia. Vocês trabalham com informações circunstanciais do cliente. E não é só do cliente, é de terceiros. Então, eu tinha que fazer algo, até porque existe preceito legal dizendo o seguinte: no judiciário não vai existir a concordância de negociações ínfimas, como acontece aí com o desvirtuamento do judiciário. Ou seja, utilizam o judiciário, o juiz, como um mero homologador de acordos. Isso é extremamente equivocado. A conciliação é essa que apareceram agora. Conciliação, eu estou com as partes, todos entendendo o que é confeccionado, transacionado e acordado.
Não é uma parte sem saber o que está acontecendo, seu advogado, seu intermediador, seu mediador, com o terceiro, eu não sei o que está acontecendo, fizemos um acordo, assinaram, tudo bem. Olha a responsabilidade aí. Eu vou até, desculpa, para não perder o raciocínio, eu vou seguir, aí vocês guardam algumas observações, vamos conversar. É só em alguns momentos que eu talvez não pare. Então, o que acontece? Eu tive que fazer dessa maneira, não porque eu fui contra o cliente, não porque eu não queria que ele tivesse um resultado positivo, pelo contrário. Eu questionei uma atitude paralela, apesar de ser lícita. Porque eu não vi como coibir. Não tinha como inibir essa situação. O resultado disso, eu mantenho contato com o cliente, o judiciário não homologou o acordo, mas aí é ele com a outra parte. Eu fiz a minha atuação. Reta. Sem questionamento. O teor do processo foi claro. Tem uma sentença condenatória nas mãos. Se você cede direitos, transfere, transaciona, é problema seu. Não é do profissional que fez a intermediação. Porque o profissional que faz a intermediação, a mediação, que permuta, que compra, que vende, que loca, que faz a transação comercial, ele é um mediador. Ele busca o melhor resultado, o resultado útil. Ele é um lutador. Ele não pode garantir, algumas vezes, na área de vocês, o resultado. Mas os esforços de consegui-lo, esses sim, são bem relacionados à nossa área. Fiquei triste? Não. Vida que segue. Não é por conta disso que eu vou mudar enquanto profissional e vou direcionar essa insuficiência, essa fatalidade moral a outros casos, a outros clientes. Não. Se eu fizer isso, eu vou cometer 2 erros. Um, porque eu não compreendi que aquilo era permitido, apesar de naturalmente ser equivocado. O outro ponto é você ter isso como condição de experiência profissional. E aí, preparar-se para uma situação nova. Aí a bagagem dos experientes. Então, assim, e aí eu faço alusão à intermediação com a questão de um contrato, de repente, não feito da maneira adequada, ou uma locação com alguns problemas, ou uma vistoria problemática, com documentações do vendedor e do comprador que eram incompatíveis por uma venda, uma compra. Então, assim, são alusões nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para vocês isso é aético? Não. Olha o tema. Olha a síntese do tema. Crítico. Eu quero que vocês interiorizem isso e avaliem. Não sou eu aqui. Eu quero levar como uma carruagem de interpretação. Eu entro no significado de ética. E nesse significado, eu encontro um sentido grego que diz que ética é tudo aquilo que envolve o caráter. Que ética, do grego, é relacionado à moral, ao costume, olha só, externalizando ao eu. A cultura, aos valores, se eu não me engano, falaram 2 vezes a palavra valor. Tão costumeira no nosso dia a dia. Mas os valores empreendidos não são só elevados por nós, mas também compreendidos da maneira ou do ambiente em que nós estamos. Quando eu relaciono a palavra valor, eu direciono a boa-fé. A boa-fé, contratualmente falando, e aí legalmente falando, é aquela em que as partes, tanto na constituição de um contrato, quanto na conclusão dele, operam em confiança, boa-fé e probidade. Artigo 422 do Código Civil Brasileiro atual. Quando eu menciono a boa-fé, bonus fide, eu menciono exatamente a proteção da confiança.
Eu evito que a parte, quando diz alguma coisa, se contradiga. Venerum contra causa ou faulo proprium, que é do latim. Não se contradizer. Quando eu digo sobre a boa-fé, e essa foi tipificada, eu menciono que há responsabilidade pelo fato de eu ser aético. Porque o 422 diz isso. O 422 do Código Civil diz: se eu não for probo, se eu não lograr boa-fé nas minhas intervenções, nas minhas contratações, eu vou operar uma responsabilidade civil. Eu também, sabe, eu denunciei a Dukes, 3 vendas que eu fiz não me pagaram, não deram nem um centavo, não pagaram, mas fechei ela. Estou muito satisfeito, muito, muito, muito. Parabéns, que maravilha. É isso que me inspira, é isso que me inspira. Fechou, está fechado. Fechou também? Mas, infelizmente, nós somos muito responsáveis pela má ação que nós fazemos, que é de não ter documento. Perfeito. Quando eu falo de boa-fé e eu trago o 422, eu estou até me sentindo mais à vontade, até para a gente, porque eu também preciso passar um conteúdo. Mas, assim, quando eu digo do 422 do Código Civil, eu falo especialmente: ausentou-se a ética e existe um diploma legal que me traz responsabilidade disso. Então, peraí, é algo intangível, imaterial, é algo que não traz consequência? Como que apura essa questão ética? Tentaram fazer isso e estão legalizando essa situação. E quando eu não opero com boa-fé no contrato, não é que eu ponho no contrato lá, esse contrato, as partes atuam com boa-fé. Não adianta. Não adianta eu dizer que as partes estão atuando com boa-fé, sendo que a compra e venda, por exemplo, foi operada com documento falso. Adianta? Não adianta. Então, quando eu digo 422, eu lembro que boa-fé também é uma característica grega de ética. E detalhe, com responsabilidade civil. Mas essa responsabilidade, ela pode ser material? Pode. Pode ser moral? Pode. Quando eu falo em ética, e quando eu falo do significado dela, eu penso que todas as profissões exigem o mínimo de atuação ética. Temos a ética médica, a ética do advogado, e por que não a ética do corretor. Por isso que pensar num código mínimo de conduta. É engraçado porque é tanta coisa para falar. A gente pode ficar aqui o dia inteiro? Não pode? Pode ficar? Não pode, não pode. 2 coisas surpreendiam um cara chamado Immanuel Kant. Esse filósofo louco, ele falava o seguinte: ó, o céu estrelado sobre nossas cabeças me surpreende, mas as leis morais me surpreendem mais. Porque essas leis morais é o que tornam toda a atitude humana complexa. Quando eu digo isso, é que em um estado antigo eu tinha um direito natural, algo que emanava de nós, não precisava de lei. Tinha gente que entendia, como Augusto Comte, que o direito era simplesmente natural. Não precisava escrever. Outros entendiam diferente, falaram assim: não precisa escrever. Hans Kelsen: preciso escrever, porque se não tiver uma norma escrita, a própria postura humana oscilará. E aí, o controle não vai ser possível. Controle de conduta social. Então, Hans Kelsen dizia: o direito tem que ser positivo, escrito, normatizado. Augusto Conde entendia direito. O direito é dentro de nós, advém de nós. Precisamos direcionar essa atitude mista, num estatuto de ética, num estatuto legal. E com relação à corretagem não seria diferente. Então, tem ética imobiliária? Tem. E o que é preciso para ter ética imobiliária? A interação
humana, natural e positiva, com uma palavrinha-chave: credibilidade. Ramon, sei de tudo isso, eu tenho credibilidade. Ok, que bom. A credibilidade, ela é alcançada quando você traz no bojo da negociação o bom senso, a preocupação com o outro, a não individualidade. Ramon, eu preciso comer, eu preciso alimentar minha família, como que eu não vou pensar de maneira individual? Se você sobrelevar, se você evidenciar para o trabalho de cada um de vocês a individualidade, o negócio muitas vezes pode não se operar. Fazendo uma analogia aqui. Hoje, nós vivemos uma modificação ética, de postura intelectual, onde a individualidade e o egocentrismo profissional têm sido colocados em apartado. O que é isso? Explico. Existe um cara chamado Fernando da Fonseca que diz o seguinte, que nossas legislações coletivas, de proteção coletiva, são reféns de um troço chamado individualidade. Por que ele diz isso? Aquelas ações de cunho coletivo que protegem uma determinada coletividade, ação popular, mandado de segurança, ação civil pública, essas ações que operam em proteção coletiva, elas são reféns de uma individualidade, ou seja, elas não estão sendo recepcionadas com uma preocupação coletiva, e sim individual. E eu vivi isso na prática. Eu fui para Paraíba fazer uma sustentação oral no Ministério Público Federal em uma situação que envolvia quiosqueiros. Eu falo isso para vocês porque isso é meu projeto de pesquisa no mestrado, que eu tenho a satisfação de falar para vocês em primeira mão. E esse projeto de pesquisa envolve essa situação, onde eu fui até a Paraíba para tentar evitar a retirada de quiosqueiros da orla de Lucena, numa praia chamada Lucena. Eu fui até lá. Eu tentei evitar isso de toda forma, dizendo, vocês vão inibir a atividade cultural, histórica, paisagística, e entrei com um negócio chamado ação popular. A lei de 65, a primeira ação coletiva do Brasil, 4717 de 65. Na sentença, o juiz disse, com todo o respeito, porque foi uma decisão bem fundamentada, vimos que há uma maquiação do direito pretendido, ou seja, não existe interesse coletivo, e sim individual, porque um dos quiosqueiros pretende a manutenção do seu quiosque. Ok? Por isso vai ser minha tese de mestrado. Porque eu entrei com uma medida coletiva, e apesar de vocês, cada um de vocês, terem uma necessidade individual, o pensamento tem que ser coletivo, ampliativo. Ramon, mas é uma prestação de serviço privativa. Não é coletiva. Eu não tenho interesse coletivo. Como não? Como não? A profissão de vocês é muito mais que coletiva. Ela é ampliativa. Ela traz de interesse de terceiros. Ela é social. Ela tem uma força social muito grande. Ela envolve patrimônio, ela mexe com sonhos, ela mexe com capital, investimentos. Pessoas ganham e perdem dinheiro o tempo inteiro, e eu não estou falando de fraudadores, eu estou falando de pessoas de bem. Eu vou apresentar esse projeto de pesquisa. E eu vou querer provar, por A mais B, que a minha ação popular tinha que ser recepcionada. Os quiosqueiros hoje foram expulsos de lá, infelizmente. Mas eu entrei num momento muito urgente, né? Mas por que o Fernando da Fonseca diz sobre esse refém da individualização? Porque isso está em tudo. Por
que individualização? Porque está em todas as operações, são individuais. É porque eu tenho minha casa, eu vou cobrar mais caro. É porque eu tenho meus gastos, eu preciso fazer uma intermediação de outra maneira. Isso precisa acelerar. Eu ignoro, inclusive, o tempo de cada negociação. Eu assessoro administradoras, incorporadoras. Tenho esse privilégio. E muitas vezes eu vejo que não há um respeito de individualidade do outro. Eu tenho que operar métodos iguais. Eu falo isso em outra palestra que eu dei no Cresce. Metodologia. Existem metodologias diferentes. Não existe uma receita só para todas as negociações. Ok. Falei da ética, do bom senso, da dinâmica social. Esse é o interesse coletivo. A atuação de vocês ela é coletiva. Isso é ética imobiliária. Eu tenho que fazer a intervenção de maneira que eu não cause, que eu não evidencie o meu interesse na negociação. Não é o meu interesse que prevalece. Olha, eu vou passar um e-mail para aquele comprador lá, porque realmente, olha, eu falei com ele hoje de manhã, mas ele não sai de cima do muro, não sei se ele vai comprar. Calma, vai por aí. Tem que ter um discernimento, porque a atividade de vocês, assim como a minha, e hoje, todas as atividades, elas não são mais únicas, unicelulares. Elas são pluricelulares, elas são plurimas, elas envolvem várias áreas. Esquece a ideia de você fazer o trivial feijão com arroz. Não é. Vocês têm que ter um conhecimento misto. Uma preocupação mista. Não estou dando bronca não, é que eu me empolgo. Eu fico no Cresce e me empolgo. Ok. Daqui a pouco eu concedo a palavra, só um instante, por favor. Se eu menciono a questão de ética imobiliária, do cuidado com o bom senso, do cuidado com o social, eu não posso esquecer de mencionar por que disso. E eu trago aqui 3 figuras. SPA. Ninguém vai dormir aqui, hein? É filosofia. Só um pouquinho. Sócrates, não é o jogador? Ele fazia nascer as ideias. Então ele chegava aqui, oi, tudo bem? Ouvia, as partes discutiam, e ele, numa intermediação, fazia nascer as teses e as informações e as críticas num método chamado maiêutica. Fazer nascer as ideias. Mas ele não era interlocutor. Ele tinha alguns questionamentos, mas o que ele gostava de fazer era ouvir e provocar as discussões. Provocar entre partes. Sócrates ouvia, dava uma ou outra opinião, mas conseguia direcionar. Platão foi discípulo de Sócrates. E o Platão pensava totalmente diferente. Não vou fazer nascer ideia de nada. Meu mestre, ok, dava certo com ele. Comigo não dá certo por quê? Não adianta. Esse mundo é um lixo, é imperfeito. Tudo que nós discutimos aqui é uma cópia mal feita de um outro mundo. De um mundo ideal. De um mundo das ideias. Onde lá sim existe perfeição. Não adianta eu fazer isso. Porque lá sim, nesse mundo perfeito, é onde as ideias, né, e os ideais, e todas as teses, e tudo que funciona, a relação humana funciona. Não é aqui. Aqui é uma cópia imperfeita de um mundo ideal. Ok. Aí veio Aristóteles, SPA. Aristóteles se destaca por uma obra de 4 livros, chamado Ética a Nicômaco, em homenagem ao pai. Nessa obra, ele destaca exatamente o bom senso
e a preocupação das relações com um caráter coletivo, não individual. Ele já dizia isso. O mundo não existe uma cópia imperfeita, não existe o nascer das ideias, não. É um envolvimento racional. É um envolvimento prudente, cauteloso, previsível, racional. Ele diz o seguinte, que a felicidade não é o prazer, não é a emoção, não é aquela vontade, a minha vontade, a sua vontade. Ela é exatamente a razão e a prudência. Estou dando ideia, estou trazendo aqui informações. Com base nesse pensamento, finalzinho de 2014, entre 14 e 15, eu me encontrava em um escritório e chegou o momento de eu sair desse escritório. Todo mundo tem um ciclo. E eu gosto muito de falar de ciclos, porque cada pessoa tem um ciclo na vida. Não importa o tempo, mas todo mundo tem um ciclo na vida. E às vezes esse ciclo precisa ser renovado. Em uma das situações da minha vida, no direito, eu tenho 10 anos de atuação, um pouco mais, eu precisei sair, precisei mudar, precisei renovar. E eu comuniquei os meus sócios, comuniquei funcionários, comuniquei clientes dessa minha saída. Comecei a ser abordado pelos clientes. Eles me procuravam. Eles queriam fechar negócios comigo e queriam que eu fosse advogado deles depois da minha saída do escritório. Me senti honrado. Se essa procura, num primeiro momento positiva, ocorrera, é porque eu correspondia com as minhas atividades. Isso só tem a identificar uma prestação de serviço cumprida, né, fatos e situações cumpridas por mim. Um reconhecimento. O que eu disse? Enquanto você ou vocês não resolverem a situação com o antigo advogado, com o antigo escritório, com as pendências que vocês têm, quando eu não era o majoritário, quando eu não era quem realmente direcionava o contrato, ou era realmente diretamente contratado, nem me procurem. Eu estou falando para vocês exatamente o que aconteceu. Eu fui instigado, inclusive, mediante paga ou promessa, para que eu os recebesse. E eu estou falando aqui, estou falando ali. Não existe duas palavras no profissional. E fizeram isso. Encerraram uma relação jurídica e me procuraram. Ok? Reconhecimento. O que eu digo a vocês é, se eu soubesse, ou se tivesse a relevância da individualidade, a prevalência da individualidade, por precisar, até porque eu acabara de sair de uma instituição, eu não teria feito essa condição. Essa condicional não. Muitas pessoas fazem isso porque precisam. O que eu convido, ainda que sejam experientes, é não fazê-lo. Porque contraria a retidão. Contraria todo o caráter psicológico que um profissional deva ter. Me senti mal? Não. Porque enquanto eu era abordado por terceiros, eu dividia essa abordagem com os sócios. Ninguém deixara de saber o que estava acontecendo. Todos sabiam. Você me falou? Ok, diga a ele. Ah, mas olha, eu estou esperando uma possibilidade. Não tem problema, vocês conversem. Eu simplesmente já tomei a minha decisão. Sair. O que vocês fizerem, ou se eu finalizar o meu contrato contigo, eu não lhe devo mais satisfações contratuais, não há nada de responsabilidade que seja inserido ao meu nome. Então, ok.
mas todos sempre cientes. No âmbito da intermediação, pelo menos a preocupação comercial é que, é que as partes antes do contrato não tenham um acesso amplo, né? Principalmente algumas informações ou dados, não há problema algum. Agora, se eu contrato um subcorretor, se eu tenho em 4 mãos uma intervenção por 2, 3 corretores, digam a eles, participem a eles, porque são tão intermediadores quanto os principais. Dito isso, tendo essa limitação de responsabilidade e essa figura, eu menciono para vocês que existiram, além dos diplomas legais, dos outros diplomas legais, algumas preocupações com relação ao exercício ético. E a primeira evidência disso veio em 78, com a Lei 6.530. Essa legislação, ela traz algumas preocupações que eu cindi para compra, para venda, para locação, para permuta, enfim. Mas a primeira preocupação delas que eu destaquei na 6.530 é o não prejuízo de interesses. Vocês imaginam eu simplesmente realizar a intermediação, a venda de imóvel onde 4 herdeiros não se falem, sejam inimigos mortais uns dos outros. Não sei se alguém fez isso. É uma intermediação duríssima. E eu não posso privilegiar um interesse de um litigioso em detrimento dos demais. E todos eles inimigos mortais. Então vejam, essa é a primeira disposição que eu destaco da Lei 6.530. Eu não posso prejudicar terceiros. E todos eles são litigiosos. E aí o que eu preciso? Eu preciso de uma intermediação só de corretagem? Não. Porque toda manipulação que eu fizer, eu vou interferir em direito alheio. Seja de um herdeiro, seja do sistema Saicine em substituição, um falecido. É uma preocupação paralela com relação a esse sentido. Segundo item que eu destaquei, da 6.530, de 78. O auxílio aos não inscritos. Não é pelo recolhimento do Cresce. Não é pelo recolhimento do Cresce só. Mas eu estou tirando a oportunidade dos inscritos. Eu estou tirando a legalidade e a credibilidade dos inscritos. Eu estou colocando o nome dos inscritos em jogo. Situação assim, drástica. Estagiário de direito fazia audiência só para conciliar. Então ele teve não sei como é que eles fazem, é que nem na corretagem. A pessoa não é inscrita, faz as intermediações, o trabalho, permite-se que faça isso, extremamente legal. Mas fazem. Esse estagiário fazia audiência só de conciliação, em várias áreas. E como é que ele fazia? Ele chegava com um cliente que não sabia, chegava na audiência, tentava a conciliação, um acordo, quando não dava, ele saia falando, não deu, vai ter um outro momento para fazer. Quando era possível, ele negociava e fazia um acordo. E ninguém pedia carteira, ninguém fazia nada. Belo dia, o estagiário fez esse procedimento. 2 advogados com bastante bagagem olharam. Cadê a carteira? Porque ele já era mais velho. Cadê a carteira? Aí eles olharam assim, cadê a carteira? Pede a carteira. Aí o outro, pede a carteira você. Vou pedir a carteira, ele está negociando aí. Que mico. Ô doutor, cadê a carteira, doutor? Cadê a carteira, doutor? Aí ele pegou a carteira de estagiário. Não, essa é linda, hein? Não é essa não. Pegou a carteira de estagiário e fez assim, ó. Aqui é a minha carteira. Olha. Aqui, a minha carteira está aqui. Ô, doutor, o senhor não é advogado, doutor? O senhor está negociando comigo aqui, não é advogado, doutor? Como é que pode isso, doutor, pelo amor de Deus? Juiz, tem que ser preso, atuação ilegal da profissão. Olha a situação. Estagiário. Porque um profissional advogado direcionou, vai lá, faz.
Depois eu peticiono, aí eu vou para a audiência de instrução e julgamento, onde vai ter depoimento, prova, aí eu faço. O juiz. Imagina o estagiário sentadinho aqui do lado. Ó, o senhor pode se retirar, o senhor pode sentar ali e aguardar o final da audiência. Pelo princípio do ius postulante, eu vou continuar com o cliente aqui com a outra parte. Você imagina a cara do cliente. Você imagina o desespero. Meu Deus, eu perdi meu advogado aqui. Quer dizer, não é advogado, é estagiário. Quer dizer, não é estagiário, é ladrão. Entendeu? Situação drástica. Na transação imobiliária. Administradora tal? Pois não? Eu gostaria de falar com a corretora, me interessei por um imóvel. Você está falando com ela? Você está falando com ele? Eu sou o corretor Ramon. O que o senhor precisa? O senhor pode vir aqui no escritório? Vou ter um prazer. O senhor pode me encontrar, inclusive, no local. Eu vou ter um prazer imenso. Alguém pede a identificação do Cresce? Difícil. Porque tem a questão valorativa dizendo o seguinte: ele é corretor. Ele está falando que é corretor. Como é que eu vou dizer que não é corretor? Tem cara de corretor? Tem jeito de corretor? Fala que nem corretor. Difícil. Difícil. Mas tem isso, rola isso. Outra situação da 6.530, estou terminando já, hein? Porque, nossa senhora, Ramon fala pra caramba. Outra situação importante é o sigilo, também destacado na 6.530. Sigilo profissional. Existem situações que documentos importantíssimos vêm parar na mão dos corretores. E às vezes vem por e-mail, já presenciei isso. O comprador falou assim: o vendedor, o seu cliente está com dúvida de que eu possa comprar? Porque não sai o contrato? Tem um monte de questionamento aí. É o seguinte, eu vou mandar para você um documento. Imposto de renda. Uma pancada de imóveis, pancada de bens. No e-mail do corretor. Documentos que nem eu, como advogado, se eu não sou, sou subestabelecido, se eu não estou no processo, eu não tenho acesso. Juntados num processo judicial, eu não tenho acesso. E eu, de prontidão, olhando, compulsando a declaração de imposto de renda do comprador. Eu falei: não, para com isso. Eu não tenho que circular na administradora. Só com o corretor, no máximo. São documentos importantes, não podem cair em mãos alheias, vamos dizer assim. São documentos importantes. Tamanha boa-fé da parte que quer comprar. Falando: está aqui, ó. Só porque eu tenho 2 processinhos. E os processos? Vem um andamento processual. Execuções fiscais. Processos em sigilo. De repente, algumas denúncias, envolvimentos como testemunha ou coautoria em processos criminais, mas não relevantes. Não relevantes. Estou falando de crimes anões ou situações anões, que também são compartilhados com o corretor. Em um contrato, eu fui surpreendido uma vez porque o cliente, o locador, ele simplesmente disse: olha, eu não gostaria que o meu endereço constasse do contrato de locação. Eu falei: ok. Ele falou assim: existe alguma coisa que me proíbe a fazer isso? Eu falei: não. Só uma. O questionamento da parte. Porque se a parte disser: ô, Ramon, cadê o endereço do locador? Eu não colocou o endereço no contrato. Eu falei: não, ele não pretende colocar o endereço dele no contrato, ou para acesso, por questões pessoais. Não, peraí, eu estou contratando com quem? Com o inexistente? Eu não tenho nem endereço? Preciso do endereço. Não aceito isso. O contrato não faz entre as partes? Não prevalece o princípio da bilateralidade, da igualdade? Por que não tem o endereço dele? Não, eu quero. Então, uma das preocupações é essa questão do sigilo, que vai direto no colo do corretor. E se não for para um colo de um terceiro, aí vocês imaginam o que pode acontecer. Pode acontecer? Ah, Ramon, é difícil. Olha, vocês estão vivendo a pior fase de transação imobiliária na vida de vocês, não sei, talvez uma delas. Tem incorporadoras agora imaginando teses jurídicas para reaver os direitos que os clientes desistentes da compra do imóvel estão tomando delas, de uma negociação imobiliária. E para onde que eles vão querer esse ressarcimento? Em cima de quem?
Então, o que acontece? Pode acontecer, pode não acontecer. O que eu digo para vocês, se é documento sigiloso, se é uma situação que é importante para o processo, fiquem só com vocês. Às vezes eu não tenho informação, eu falo assim, pô, mas me passa. Não, não vou passar. Não, imagina, o cliente falou para não passar. Eu falei, tá certo, desculpa. Perfeito, está perfeito. Isso dá 6.530. Mas tem um outro estatuto aí que vocês devem saber. Principalmente os que chegaram. Resolução do Conselho Federal. 326 de 92. O que diz essa resolução que eu evidenciei? Prestígio da classe. Se vocês têm a honraria de serem corretores, independentemente, vocês têm que ter privilégios e reconhecerem esses privilégios da classe, da própria classe profissional. Valorizarem. E quando eu digo isso, às vezes o próprio cansaço, a bagagem, diz o seguinte, olha, eu não quero saber, eu estou cansado nesse, não quero mais. Não é bem por aí. Destaquem exatamente isso. Nota 10, hein? Nota 10, hein? Segundo ponto. LPD. Eu quero que vocês gravem isso para Resolução 326 de 92. Como é que o corretor tem que agir? LPD. Lealdade. Leal, um colega com outro. Lealdade. Honestidade. Honestidade. Lealdade. Ser fiel também, né? A lealdade, honestidade, sinceridade, fidelidade. L. P. Probidade. Livre-arbítrio. Probidade. É a integridade. É o ato de ser probo, claro, reto. E um negócio chamado discrição. Discrição é educação. LPD. Lealdade, probidade, discrição. Discrição é educação. Gente, o que eu já vi de tratamento extremamente equivocado a terceiro, a interessado, ao próprio cliente. Tem um empresário que diz o seguinte: você quer reconhecer ética na sua atuação? Já é para novo e para antigo. Quer reconhecer? Olha isso que eu vou falar para vocês. Vende para você. Espera aí, vende para você. Agora compra de você. Compra. Vende para você, agora compra de você. Você se sentiu satisfeito? Então você fez um bom negócio. Você está no caminho certo. Um empresário. O que recepcionou, de repente, uma atuação meio que desviada de uma intermediação, de uma mediação. O país hoje busca a intermediação, hein? Novo Código de Processo está aí, acho que 10 dias está em vigor. O país busca o interesse, a responsabilidade da parte para resolver o problema, o litígio, a compra, a venda, a negociação. Enfim, é a parte agora responsável. Não é mais o intermediador, o Poder Judiciário, ou câmaras de conciliação, ou conselhos. Discrição. Escuta, eu te passei um e-mail hoje de manhã, o senhor não me responde, o senhor não tem nenhuma consideração para mim, poxa vida, eu tenho outros interessados. O que é isso? Calma. Só tem essas disposições? Não, tem uma que eu quero finalizar. E aí eu finalizo a palestra do artigo 723 do Código Civil, Direito Material. Tudo relacionado à ética, que diz e destaca o que eu mencionei do Aristóteles. Prudência.
previsibilidade, cautela nas intermediações. Independente do tempo de trabalho, eu tenho certeza que vou vivenciar mais situações que proporcionem um pensamento sobre ética. Isso aqui é só uma conversa, é um mínimo. Porque a cada dia eu me deparo com uma situação que eu questiono: será que eu entendo o que é verdadeiramente ética? E aí é uma busca por um conhecimento muito mais supradimensionado, muito mais, né? Só para finalizar, tinha um doutrinador que dizia que uma relação jurídica envolvia fato, valor, olha lá, as duas palavrinhas, duas exclamações, e norma. Apliquem isso. Eu preciso conhecer o fato e aí a circunstância. A lei fala isso. Preciso saber exatamente as circunstâncias da negociação. Valores, o que eu quero, mas o que as partes querem. Eu preciso entender o que elas querem. E a norma. Conhecer a legislação em plenitude. Teoria tridimensional. Mais uma vez, obrigado. Eu quero até dar uma oportunidade para vocês, de repente, se manifestarem, mas eu agradeço muito a oportunidade. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Muito obrigado a vocês.